Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, professora de física. A gente está gravando a resolução na prova da Unesp, primeira fase agora do meio do ano, e nós estamos na questão 82. Em determinado jogo para duas pessoas, quando um jogador souber a resposta a uma pergunta, deve rapidamente acionar um botão antes do outro jogador, o que faz acender uma lâmpada próxima a ele por 2 segundos. Essa informação vai vir a ser relevante. Então, a lâmpada acende por 2 segundos, indicando a prioridade desse jogador para responder. A lâmpada é acesa devido ao fechamento de uma chave interruptora e o acendimento dessa lâmpada impede que a outra lâmpada seja acesa. Isso aqui também é relevante. Quer dizer que só uma das lâmpadas pode ficar acesa por vez. Após esses 2 segundos, a lâmpada se apaga e só será acesa novamente quando o jogador voltar a acionar seu botão antes do outro jogador. A figura mostra o circuito que controla o jogo. Então, esse circuito que está ilustrado aí. Esse circuito é composto por um gerador de força eletromotriz, 20 volts, a resistência interna desse gerador de 5 ohms, duas lâmpadas iguais de resistência 10 cada uma, dois resistores ômicos R1 de 25 ohms, R2 de 35 ohms, duas chaves interruptoras ideais, ou seja, nelas não tem nenhum elemento resistivo. Os dois botões B1 e B2 atuam apenas para fechar as chaves, também não são percorridos por corrente elétrica. Todos os demais componentes do circuito são ideais. Ou seja, a gente só tem a perda de energia, gasto de energia nos resistores que estão indicados. Em um jogo, o jogador 1 acionou seu botão 4 vezes. Então, jogador 1, 4 vezes. E o jogador 2 acionou 6 vezes. O jogador 2, 6 vezes. Assim, no tempo total em que ficaram acesas nesse jogo, a quantidade total de energia elétrica dissipada pelas duas lâmpadas foi D. Bom, vamos pensar. Se eu quero calcular quanto de energia foi gasto por um equipamento elétrico, tem uma grandeza que eu preciso calcular antes, que é a potência, certo? A primeira coisa que eu preciso calcular aí é a potência dessa lâmpada. Para eu calcular potência, tem algumas formas. Eu posso usar ou a corrente e o valor de resistência, ou a corrente e o valor de DDP, ou o valor de DDP, tensão, e o valor de resistência. Como eu já tenho os valores das resistências da lâmpada, aí fica a cargo de quem está resolvendo o exercício se acha mais simples achar a resistência, a corrente, ou a tensão que é dissipada em cada uma das lâmpadas. Na verdade, tanto faz. Ah, como que a gente vai resolver isso aqui? Bom, como eu falei, o fato de que uma das chaves impede que a outra seja acesa também, então ou eu fecho a chave C1 ou eu fecho a chave C2, ela é relevante porque eu posso pensar nesse circuito todo como sendo dois circuitos dissociados. Eu vou ter um circuito quando o jogador 1 aperta a chave, e eu vou ter outro circuito quando o jogador 2 aperta a chave. Que basicamente é, se o jogador 1 aperta a chave, a gente deleta a parte de baixo do circuito, e se o jogador 2 aperta a chave, a gente deleta a parte do jogador 1. Eu vou resolver essas duas coisas separadas, tá? E vou usar as mesmas cores que estão aqui para indicar da própria figura para facilitar. Então, vamos começar com o jogador 1. Para fazer com o jogador 1, como eu disse, a gente deleta a parte de baixo do circuito. Ao invés de ficar aqui desenhando tudo de novo, eu simplesmente vou apagar, vou riscar por cima e aí depois a gente volta. Então, essa parte aqui do circuito, epa, aqui com caneta não funcionou. Vamos fazer assim. Eita, nós. Volta. Aqui. Então, eu vou simplesmente deletar essa parte em que temos o jogador 2 envolvido. Ficamos só com o jogador 1. Aí, vamos desfazer o que eu fiz aqui e colocar os valores que são relevantes para essa parte agora. Então, a gente tem a lâmpada, que o exercício fala que tem resistência de 10 ohms. A gente tem o resistor 1, que o exercício diz
que tem uma resistência de 25 ohms. A gente tem a resistência interna, que tem 5 ohms. E a gente tem a força eletromotriz sendo aplicada aqui, de 20 volts. Eu sei que a gente tem fórmulas específicas para trabalhar quando você tem um gerador que não é ideal. Mas nesse caso, isso não é muito significativo, porque a gente pode simplesmente pensar que você tem o gerador, três elementos resistivos em série, né? Porque você tem um único caminho saindo do gerador e voltando para ele. Ah, resistências em série, a gente simplesmente soma para achar quanto vale a resistência equivalente. Então, nesse caso aqui, para o jogador 1, a gente vai ter que a resistência equivalente vai ser os 10 ohms gastos na lâmpada, mais os 25 ohms na resistência 1, mais os 5 ohms na resistência 2. Então, eu tenho no total aqui de resistência equivalente 5 com 25, 30, com 10, 40 ohms. Eu coloquei a unidade de medida aqui, mas não precisa, né? A gente pode pôr só na resposta. Tá, isso é resistência equivalente. Aí, eu vou pensar então no meu circuito como um todo. No circuito como um todo, a gente pode aplicar lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Se eu estou pensando na resistência equivalente, o meu I aqui vai ser a corrente total e a DDP vai ser a DDP total, ou seja, a DDP aplicada no circuito inteiro, que nesse caso é a própria força eletromotriz de 20 volts. Então aqui a gente vai ter que 20 é igual a 40 vezes a corrente que passa pelo circuito. Então a corrente vai ser 20 dividido por 40, que dá meio. Então a minha corrente total aqui vai ser de 0,5 amperes. E aí, como eu falei, para a gente poder calcular energia precisa de potência. A potência ou você calculava a corrente ou a tensão. Nesse caso, eu fiz a corrente. Por que que a corrente total serve? Porque como o circuito está todo em série, todas as correntes vão ter o mesmo valor, na verdade vai ser a mesma, né? Então a gente tem que a corrente que passa pelo gerador, que é de meio ampere, vai ser a mesma que passa pela lâmpada 1, meio ampere, vai ser a mesma que passa pela resistência 1, meio ampere, vai ser a mesma que passa pela resistência interna, meio ampere. Então, para essa lâmpada, a, a gente tem que. Era para ser uma reta. A gente tem que a potência da lâmpada 1, ela vai ser, como eu tenho o valor de resistência e corrente, vai ser R vezes I ao quadrado. E aí, nesse caso, como eu estou pensando na lâmpada, né, tanto a resistência quanto a corrente, a gente vai usar da lâmpada. Então, a potência da lâmpada 1 vai ser o valor da resistência da lâmpada, que é 10, vezes o valor da corrente, que é 0,5 ao quadrado. Então, a potência da lâmpada 1 vai ser 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,25 vezes 10, 2,5. Watt, que é a unidade de potência. Ainda não é resposta, porque ele está perguntando quanto que vale a energia. E aí, energia é a potência multiplicada pelo tempo de uso. No caso da lâmpada, a potência a gente acabou de calcular, né? 2,5. E o tempo? O exercício fala lá em cima que a gente vai colocar, cada uma das lâmpadas vai ser ligada durante 2 segundos e que o jogador 1 acionou o botão 4 vezes. Então, ao tempo, foram 4 vezes de 2 segundos, ou seja, 8 segundos. Então, aqui embaixo, eu vou usar o 8. Portanto, a energia aqui gasta só com a primeira lâmpada vai ser de 8 vezes 2,5, 20 joules, certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez pensando no circuito 2. Então, aqui em cima, o que que muda? Muda que tudo aquilo que eu tinha apagado aqui embaixo volta e a gente apaga a outra parte.
Ah, tudo aquilo que fazia parte do circuito 1, eu apaguei um pedaço do enunciado, mas ele já volta, foi embora. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez pensando para a segunda lâmpada. Os 20 volts aplicados como força eletromotriz continuam o mesmo valor, a resistência interna também. A resistência da lâmpada continua sendo a mesma, ainda é. Opa, esqueci de mudar aqui o tamanho da canetinha. O valor da resistência da lâmpada continua sendo de 10 ohms. Porém, a resistência 2 tem um valor diferente da resistência 1. E aí isso meio que muda todo o resto do exercício, né? Ao invés de serem 25 ohms, vão ser 35 ohms. Mas a resolução é exatamente a mesma. A gente vai fazer a mesma coisa. Soma os valores das resistências para calcular a resistência equivalente. Com a resistência equivalente, a gente acha a corrente no circuito. Com a corrente, acha a potência. Com a potência, a gente acha a energia. Então é a mesma coisa, só muda, na verdade, um número na resolução inteira. Vai mudar todos os valores, mas, enfim, muda um número não, né? Muda o tempo no final também, porque o jogador 2, ao invés de apertar o botão 4 vezes, ele aperta 6 vezes, ó, tá aqui. Então são esses os dois valores que alteram no exercício inteiro. Então, volta aqui. Então, ó, continuando, a minha habilidade de fazer retas, vocês podem perceber que, mesmo com o auxílio do computador, não é lá essas coisas. Então, ó, primeiro a gente faz a resistência equivalente. Dessa vez, eu não vou nem escrever tudo, porque é só somar todos os valores. Então, a gente tem 35 vezes 35 mais 5, 40. 40 mais 10, 50. Então, resistência equivalente, 50 ohms. Aí, a gente passa para fazer o U igual a R vezes Z, beleza de ohm. Valor de tensão continua sendo 20. Dessa vez, a resistência não é mais 40, é 50. E aqui a gente está calculando a corrente total. A corrente total, então, vai ser o 20 dividido por 50, 2 dividido por 0,4. Aí, novamente, passamos para calcular o valor da potência. Eu não faço uma de primeira. Repare você. Potência. Mesma coisa que a gente tinha feito antes. Dessa vez vai ser a potência da lâmpada 2, né? Vai ser a resistência vezes I ao quadrado. Só que dessa vez, o valor da resistência vai ser 10. Na verdade, o valor da resistência não muda, né? O que muda é só a corrente, que vai ser 0,4 ao quadrado. 0,4 ao quadrado, 0,16. 0,16 vezes 10, 1,6 watts. E aí a gente passa para energia. A energia vai ser a potência vezes o tempo. A potência é essa que a gente calculou aí, 1,6. Só que dessa vez o tempo vai mudar, né? Dessa vez são 6 vezes, cada uma delas tendo 2 segundos. Então, 6 vezes 2, 12. Então, dessa vez temos uma energia aqui, um tempo, aliás, de 12 segundos. 1,6 vezes 12 dá 19,2 joules. Bom, então a gente tem a energia gasta pela primeira lâmpada, a energia gasta pela segunda lâmpada. Quando a gente quer saber a energia total, basicamente a gente soma os dois valores. Então, para terminar aqui, a última coisa que ficou faltando foi simplesmente adicionar este valor e esse valor. A gente soma tudo e aí você tem que o valor da energia total vai ser 20 mais 19,2, vai dar 39,2. Que aqui, olhando no exercício, vai ser a alternativa. Agora. Vai ser a alternativa B, 39,2 joules. É isso.
Se você gostou, curte, compartilha, segue a gente aqui no canal. Se você quer ver algum exercício resolvido que não apareceu, alguma prova, pede pra gente nos comentários. Por hoje é isso. Tchau, tchau.